Você que quer ficar atualizado sobre o mundo da tecnologia, internet e games, né? Esta é a sua chance, porque aqui no Hardsoft nós temos grandes novidades para você. E se o seu interesse são em games, né, para PC, você deve conhecer o nosso amigo, mais ou menos amigo, quase amigo, Cardozinho. Pô, mas daí já dei o último programa, assim. Mas é assim, ó, o telespectador reclama, o Ciro reclama, né? O MacGyver reclama, o Rodrigo reclama, né? A tua mulher reclama em casa. Não, senhor, tem nada disso aí. E aí, fala, Anderson. Hoje nós vamos apresentar o Capsized. É um jogo ali tipo estilo plataforma, aqueles antigos assim. E se você tem dúvidas, né, e não consegue resolvê-las, o mais indicado é consultar o nosso guru da informática. Um dia é mestre, outro dia é o nosso velho mestre da informática. Highlander. Guru. É isso Fala, aí, professor. hoje nós temos dicas aqui para o Carlinhos de Porto Alegre, o Jonas de Curitibanos e o Carlos Rodrigues de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Bom, e para você que não perde a chance de turbinar o seu PC, temos o Ayrton, que traz dicas imperdíveis para o seu dia a dia. É isso aí, sempre uma novidade. Então hoje a gente vai apresentar uma matéria muito bacana chamada Life Photo Maker, que é um aplicativo para a criação de papéis de parede, né, personalizados. Ah, que legal. É gratuito. É gratuito. Tem a versão Tem gratuita a e a versão versão paga, paga, mas a gratuita quebra o galho. Quebra o galho. Este é o programa da informática e da informação. Não saia daí, porque o Hardsoft está começando. Estamos de volta com o Hardsoft e se você curte o nosso programa, tá? A dica é o blog, hein? Acesse o www.hardsoftnatv.com.br. Lá você fica sempre atualizado com informações todos os dias, tá? Bom, e agora vamos, Ciro, vamos falar do que hoje? De help, a gente vai tirar algumas... Help, dúvidas do pessoal de casa. Exatamente, eu vou precisar da ajuda aí do Anderson, do Ayrton, que é o seguinte, ó. É que edição de som, de vídeo, não é muito a minha praia, né? Mas o Carlinhos, de Porto Alegre, ele diz o seguinte: olá, turma, tenho várias fitas cassetes. Fita cassete? Sim, olha só onde ele foi buscar. E pretendo passar para MP3. Já tentei alguns programas e não rolou. Me indique alguns, obrigado. Bom, eu procurei uma dica, né? Pesquisei e a dica dizia o seguinte, né? Ele tem que ter uma placa de som no micro, né? Nessa placa tem que ter uma entrada line in e nessa entrada conecta um cabo P2 estéreo na saída do fone de ouvido. Aí ele tem que usar um software, né? Ou o Audacity. Ou um chamado Gold Wave, para gravar os sons que vêm pelo line-in, né? E depois ele pode editar isso aí pelo Audacity. Né? O Audacity... Aí a qualidade vai depender da fita. Do aparelho, da fita lá. Vai depender da fita, vai depender do cabo, vai depender do então, cabeçote assim, do gravador dele. Na realidade é uma ideia bacana, se ele quer salvar algumas coisas dessas fitas cassete. Deve né? ter músicas lá que... do tempo do Ari Gouveia. Só que ali tu não... Tu não deu o esquema da coisa assim, do tempo Ciro. É que na verdade o cara tem que ter um aparelho, né, para colocar ali o cassete dele com uma saída, né, que seja RCA, e esse cabo aí que tá falando aí, ele vai ter que ser aquele que é RCA de um lado e o P2 do outro. P2 é aquela mesma ponta que tem das caixinhas de som e tal, só que ele vai ligar no line-in. Sim. Na entrada dele. Aí depois o software que vem para capturar aquilo ali. Tem ali. esse aparelho aí para botar o cassete ou não?
Não. Primeiro assim, ó, se o cara tem o cassete, lógico que ele vai ter o aparelho para tocar. Isso é Tem básico. cassete? Não tem mais. Vai ter o quê? Vai ter um aparelho para tocar? Lógico. Tá. O cabo que ele fala é aquele 2 RCA versus um P2. Um P2. O P2 é aquele mesmo do fone de ouvido. Nós estamos repetindo 3 vezes já que a gente Mas fala. Eu estou escrevendo ali qual é o cabo. Isso aí também funciona com o disco de vinil, Também. provavelmente. Exatamente. É o mesmo esquema. Mesmo esquema. O que precisa é aqueles 3 caminhos. Né? Um cabo É, só. a verdade, dificuldade, é um só. a dificuldade que eu vejo que o pessoal tem hoje em dia, que eu já vi isso porque meu pai lá quis uma vez conversando os discos dos Beatles lá de vinil para PC, tá? A dificuldade que eles têm hoje em dia é conseguir o aparelho que tenha saída RCA para fazer isso, porque os aparelhos, que a maioria são antigos, né, porque né, esses de cassete e também de disco de vinil, eles não tinham saídas RCA. Tanto que as próprias caixas de som eram aquelas conexões que era o fiozinho, que tu tinha que botar o fiozinho lá e trancar o fio. Isso. Mas Pois aí é. tu... Então, dali, Pois é, daí dali ele ela vai ter sai. que- Ela é. sai dali. O fio vermelho é o lado direito e o amarelo é o isso. lado esquerdo. Só que daí ele vai ter que, na verdade, ele vai ter que então adaptar, ele vai ter que tirar aquele RCA, se for um aparelho desse antigo, descascar ali para ficar só o fiozinho e fazer aquela conexão. Essa é a maior dificuldade que o pessoal tem hoje em dia. Ou é Depois mais é fácil. simples. Mas é só levar, se o cara tem preguiça ou não sabe Ele fazer. faz os conectores. né? Leva Isso. numa loja Compra dessas ali, leva e- eletroeletrônica, os caras fazem. Paga né? 50 centavos por cada conectorzinho, faz em casa. Isso é uma matéria bacana pra gente fazer aqui. Consegue fazer com pouco recurso. Ia ser legal, ia ser Eu legal. tenho pra- os cabos. Olha aqui, ó, objetos. Uma faquinha para descascar o fio. Não, os né? cabos Tudo compra precisa pronto. fita Não, isolante. eu tenho um aparelhinho ali. Tem que fazer primeiro assim, ó, que nem receita de comida, aqueles da Ana Maria Braga, assim, né? Todos os apetrechos necessários Tilt mais. para fazer o caminho. Quando ele conseguir converter ali o vinil, ele vai para baixo da mesa e que disquinho. O som do meu carro atual ainda é um de tocar fita. Não acredito. Sério? Não, a gente tem que filmar isso aí, cara. Isso é impressionante, cara. E depois, quando começou o CD, que daí também não era muito caro, que o pessoal pegava aqueles Discman, aí tu tinha o cabinho, que era uma fita cassete que tu botava lá para daí tocar o... Ó, Só que inclusive, pra um o plástico Ciro, assim, né? inclusive agora me lembrei do negócio. Ciro uma vez mostrou um aparelho aqui que tu faz uma integração com MP3, né? Isso. É. Então tá, então valeu pelo real, professor Ciro. E se você não tem dúvidas e mesmo assim quer participar do Hardsoft, uma alternativa é mandar uma foto sua para aparecer lá no final do programa, né? Para mandar é fácil, é só ir lá no menu Cadastre-se, no site do Hardsoft e postar a sua foto junto, né, com a sua mensagem. É bom mandar uma mensagem, né? Mandar uma mensagem para o Anderson. Olha, eu estou pensando aqui do seguinte, ó, tem uma estagiária que trabalha com a gente que vive falando que ela sofre bullying aqui. Né? Mas eu estou vendo que no programa eu sofro muito mais do que ela ali na sala. Também estou aqui sofrendo bullying aqui direto. A gente vai falar disso, a gente vai falar mais sobre isso. Né? E agora a gente tem que encerrar o bloco, a gente vai para um breve intervalo e o Hardsoft já volta.